E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a nossa grande mídia, nossa mídia tradicional, que está bem chateada com o Vasco. Sim, bastou o Vasco vencer 3 jogos seguidos, sair da zona de rebaixamento, fazer ali boas partidas, boas atuações, mostrar poder de recuperação no Campeonato Brasileiro, que já começaram as pessoas a tentar buscar alguma explicação para diminuir o feito que o Vasco vem tendo. Lembrando que há algumas rodadas atrás do Campeonato Brasileiro diziam que era impossível o Vasco se livrar do rebaixamento, que o time já estava rebaixado, que o Vasco não tinha time, que não tinha elenco, que não tinha nada, que estava tudo errado e que o Vasco já estava fadado ao fracasso, estava fadado ao rebaixamento. Bastou o Vasco vencer 3 jogos que já começaram a criticar o Vasco ou tentar buscar explicações para tirar os feitos que o Vasco vem fazendo. Primeiro foi o jogador do América Mineiro que falou de Operação Salva Vasco. Falou que estava tendo um esquema por trás para salvar o Vasco do rebaixamento, que o Vasco estava sendo beneficiado pela arbitragem. Isso após o jogador do América Mineiro dar uma cotovelada, um soco na cara do Verratti e ser muito bem expulso. Ele se desculpou, o Juninho falou que estava errado. E tudo bem. E agora teve uma publicação do Mauro César, um jornalista. Cara, eu gostava, quando eu era assim mais jovem, eu assistia bastante Premier League na ESPN e eu gostava dos comentários do Mauro César. Sem brincadeira, cara. Era um cara que eu gostava muito dos comentários, achava que ele entendia bem assim de futebol. Ainda acredito que ele entenda de futebol. Só que de uns tempos pra cá, ele acabou vestindo um personagem flamenguista, completamente. E assim, ele acaba meio que com esse personagem atacando os clubes rivais do Flamengo. Vocês vão ver a publicação que ele fez e aí vocês vão ver se tem razão, se não tem, quem tá certo nessa história, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Vai fazer sua aposta em Vasco versus Santos, vai apostar também no jogo do Botafogo contra o Goiás. Tu sabe que é na PagBet, no primeiro link aí do comentário fixado. Lá tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. Acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. Bom, rapaziada, eu estava no meu Twitter aqui, que é @oimauriciofran1. Quem não me segue lá, vai lá me seguir. Vou seguir vocês de volta. Vou começar a tentar utilizar mais essa plataforma, beleza? E aí, rapaziada, eu me deparei com essa publicação aqui do Mauro César. Se liga só. Não pagou pelos jogadores contratados. Mesmo assim, contratou outros mais. Saiu da zona de rebaixamento em seguida. É justo com os times que também lutam para não cair e pagam suas contratações? Então o que ele deu a entender, né, rapaziada? Que o Vasco se aproveitou e levou vantagem sobre os outros times. Vamos lá. Quais foram as contratações que o Vasco não pagou? Que o Vasco atrasou as parcelas? Capasso e Puma. O Vasco está com transfer ban agora da FIFA porque não pagou. Beleza, atrasou o aporte da 777. O Vasco ia pagar em dia, acabou atrasando o aporte alguns dias, mas vai tudo ser pago, vai tudo ser resolvido, eu tenho total certeza. Show! E aí o que o Mauro César faz? Você não vai ver uma publicação dele falando que o time do Vasco tá jogando bem, você não vai ver uma publicação dele falando que o time do Vasco tá evoluindo, você não vai ver uma publicação dele exaltando o trabalho que vem fazendo o Ramon Dias, ou exaltando a torcida do Vasco pelo apoio que dá ao time em todos os jogos, independente se é dentro ou fora de casa. Você vai ver ele tentando tirar os méritos do Vasco, do time do Vasco, que fez contratações que muitas pessoas duvidavam que seriam boas, como por exemplo o Paulinho, como por exemplo o Praxedes, que estava encostado no Bragantino, como por exemplo o Verratti, o centroavante de 34 anos que nunca tinha jogado em time grande. E aí quando essas contratações dão certo, quando o Vasco começa a acertar o time, já começa a vir publicações desse tipo, já começa a sair notícias desse tipo na nossa mídia tradicional. Esse é o questionamento que fica. Será que não valia mais a pena ele, beleza, criticar o Vasco porque não pagou, mas também exaltar ali o trabalho que está sendo feito no Vasco? Eu tenho certeza que o torcedor entenderia muito melhor do que apenas uma crítica dessas ou um ataque ao Vasco da Gama. Tomara, rapaziada, que o Vasco pague tudo isso logo, que o Vasco coloque tudo em dia, pra não ter essa justificativa de que o Vasco não pagou, era pra ter levado um transfer ban e mesmo assim se usufruiu de grandes contratações, sendo que nem isso aconteceu. Como eu falei novamente aqui pra vocês, essas contratações que o Vasco fez, pra muita gente, era um time que, apesar dos reforços, seria rebaixado.
E agora que o Vasco tá se recuperando, a gente já começa a ver um incômodo. É sempre assim, quando tá mal não tem incômodo nenhum, né? Quando tá mal não tem incômodo. Se o Vasco tivesse perdendo todos os jogos, mesmo com essas contratações, eu duvido que ele faria essa publicação. Mas como o Vasco tá conseguindo ganhar e se recuperar, e esses reforços estão sendo muito importantes, aí vem esse tipo de comentário. Tá ligado? Vê se vocês conseguiram entender essa minha análise. E não é só do Mauro César não, peguei aqui só como exemplo a publicação dele. Mas de outros comentaristas da nossa grande mídia. Vai ter várias publicações assim agora. Vai ter muita gente, ainda mais se o Vasco continuar vencendo. Imagina se o Vasco vencer mais uns 2 jogos seguidos. Cara, o que não vai ter de gente tentando tirar o mérito do Vasco, o que não vai ter de gente tentando colocar pra baixo, o que não vai ter de gente tentando menosprezar o que tá sendo feito, você pode ter certeza que vai ser muita gente fazendo isso. Beleza? O Vasco terá um jogo importantíssimo contra o Santos na Vila Belmiro nesse domingo, o famoso jogo de 6 pontos. Se o Vasco vencer, se distancia mais do Z4, começa até a pensar de fato em Sul-Americana, ou pros mais otimistas em Libertadores da América, porque não, a esperança é a última que morre. E se o Vasco perder, pode aí voltar para a zona de rebaixamento. Tomara que o Vasco consiga fazer um jogo bom, um jogo para provar para essas pessoas que não adianta o que vai ser dito, o que vai ser falado. O Vasco vai continuar tentando evoluir, o Vasco vai continuar tentando crescer jogo após jogo. Até porque também agora é só isso que se comenta. Qualquer rival que vai comentar de Vasco, ele já vai falar que o Vasco levou transfer ban da FIFA. Ele não vai falar que o Vasco tá ganhando, que o Vasco tá se recuperando, não. Agora é só isso, o Vasco levou esse transfer ban da FIFA. Mano, tomara que o Vasco pague logo isso daí, pra acabar qualquer justificativa ou qualquer mimimi em volta dessa recuperação que o Vasco vem tendo no Campeonato Brasileiro. E que isso sirva como uma injeção de ânimo para os jogadores. O negócio é, eu falo pra vocês, se o Vasco tivesse, mesmo com essas contratações, mal, se tivesse perdendo todos os jogos no Campeonato Brasileiro, se o time tivesse se afundando cada vez mais no Z4, eu duvido que alguém faria uma publicação desse tipo. Eu duvido. Falando que o Vasco tá se usufruindo ali de algo injusto, eu duvido. Mas como o Vasco tá se recuperando, tá incomodando muita gente, tomara que a gente continue incomodando. Que isso é um sinal positivo. Comenta aí embaixo a opinião de vocês, cara. Eu tô muito curioso pra saber a sua opinião. Comenta sem clubismo, cara. Comenta aí se vocês acham realmente que isso o Mauro César tá criticando porque ele tá preocupado com os outros times que estão sendo rebaixados, ou se ele tá criticando porque é o Vasco o grande rival do Flamengo. O Vasco bem vai incomodar muita gente. Se o Vasco continuar nessa, tomara que continue, vai incomodar muito mais. Eu fico feliz, cara, o Vasco incomodando é sinal de que as coisas estão melhorando, né? Comenta aí embaixo a opinião de vocês, é muito importante o seu comentário, é muito importante o seu feedback. E toda vez que tiverem publicações desse tipo, toda vez que tiverem comentários desse tipo, a gente vai comentando, a gente vai discutindo aqui no canal o que tá certo e o que tá errado. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se curtiu, explode o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!